Os órgãos de informação asseguram que todos os pilares da democracia se manifestem no poder público. O Código de Ética do Jornalista garante que a informação pública seja um direito inerente à condição de vida em sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de interesse. A divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação pública, independentemente da natureza de sua propriedade. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o jornalista caratinguense Hélio Amaral relembra a época em que foi perseguido pela ditadura e reitera a importância da liberdade de imprensa na sociedade. Olha, essa questão da liberdade de imprensa é um assunto difícil de ser analisado, porque hoje em dia há um cerceamento da liberdade de imprensa mais do tipo econômico do que, por exemplo, político e social. Então é um assunto muito difícil, viu? O Dia Internacional da Liberdade de Imprensa foi criado pela ONU, pela Unesco, para avaliar e propagar a liberdade de imprensa no mundo. E tem uma curiosidade: o Brasil é um dos piores países do mundo na avaliação da Unesco. E a liberdade de imprensa no mundo, de acordo com a Unesco, está muito ruim porque, segundo a Unesco, apenas o Canadá e os Estados Unidos, a Austrália e quase todos os países da Europa têm liberdade de imprensa. Ao contrário, os que têm censura violenta, que não há liberdade de imprensa, são a maioria dos países, sobretudo na África e no mundo muçulmano. Lamentavelmente isso. O Brasil é considerado meio termo, onde a imprensa é mais ou menos livre. Essa questão, eu estava falando, nós temos aqui uma boa documentação no Instituto, que há 100 anos atrás havia uma imprensa muito aguerrida no Brasil. Excelentes jornais e revistas, como por exemplo Dom Quixote, só para citar um exemplo, né? Que o Instituto tem a coleção completa do Dom Quixote desde o primeiro número. É uma raridade que nós conseguimos aqui no Instituto, e era uma imprensa muito boa. E aí, durante a ditadura de 1964, a ditadura acabou totalmente com a liberdade de imprensa. Isso não preciso nem falar, que isso é muito falado na televisão, eu não preciso falar muito isso. Então, houve uma tentativa de grupos de oposição criar uma imprensa chamada de imprensa alternativa, jornais alternativos, com a finalidade de alguma maneira, publicar assuntos, matérias, conteúdos que não fossem muito agradáveis para a ditadura, até para mostrar que existe liberdade. O exemplo maior é que você conhece, né? É o exemplo do Pasquim. O Pasquim foi criado por um grupo de intelectuais do Rio, entre os quais o Ziraldo, né? O Ziraldo tem coleção completa do Pasquim no escritório dele lá no Rio. Eu já tive acesso. E o Pasquim foi aceito pela ditadura, foi tolerado pela ditadura, até a ditadura aguentar. Até que, na época das eleições, todos os jornalistas do Pasquim foram presos, e o jornal saiu com muita dificuldade, porque os intelectuais do Rio fizeram artigos para o Pasquim de graça para ele continuar saindo. Mas quando a ditadura começou, lá nos anos, já nos anos 80, a
jogar bomba nas bancas que vendiam jornais alternativos. Os jornais alternativos acabaram. Por exemplo, eu fui condenado a 6 meses de prisão na época da ditadura, 1970 e 71. Eu fui condenado pela lei de comunicação, porque eu fui acusado de ter, numa reunião pública, falado que o Brasil não é independente dos Estados Unidos. E aí me puseram 6 meses na cadeia por causa dessa coisa inédita que eu falei, né? Na época da ditadura, os jornalistas facilmente iam para a prisão. E hoje se diz que há bastante prisão ainda, feita por governadores, etc. A direita é muito forte. O Brasil tem uma elite muito rica e muito fechada para a imprensa, de maneira que, bem ou mal, ela não gosta da imprensa. Com a popularização das mídias sociais, as pessoas comuns começaram a compartilhar conteúdos informativos, se tornando assim divulgadores de fatos e notícias, muitas vezes sem apuração dos fatos e antes mesmo das mídias jornalísticas tradicionais. Isso é benéfico em alguns pontos, mas o imediatismo do compartilhamento de informações resulta em alguns impasses, como as fontes não confiáveis. Dessa forma, a importância do jornalismo se estende. Por ser a ponte de credibilidade entre a informação e a sociedade, o jornalista tem o dever não apenas de levar a informação, mas também de confirmá-la em meio a tantas divulgações imediatas. Em entrevista à Doctum TV, a jornalista Graziela Ângelo coloca em foco essa questão. Tem sido algo relativamente novo, que tem gerado muita discussão, muita análise por parte dos jornalistas, dos conselhos, das associações de jornalistas, dos grandes grupos de mídia, porque nós trabalhamos o tempo todo com informações que circulam nesse ambiente online e os cidadãos também. A diferença é que a informação que nós levamos para o ambiente da empresa de comunicação, da empresa jornalística, são checadas e apuradas. Checadas por fontes diversas, apuradas in loco, quer dizer, nós vamos até onde o fato ocorreu para conversar com as pessoas que participaram daquele fato, para ter certeza de que a informação que nós vamos levar para o público é verdadeira, né? Para não deturpar o que aconteceu. E quando isso parte de pessoas que não têm esse critério que o jornalismo, por natureza, tem, corre-se o risco de haver um recorte diferente do que aconteceu, um recorte sem o contexto, por intenção acrescida de alguma informação que não é verdadeira e gerar boatos e informações que confundem as pessoas. E recentemente eu li um artigo dizendo que, apesar de tanta informação circular misturada com as informações das empresas jornalísticas na internet, as pessoas ainda acreditam muito na informação que elas obtêm dos veículos de comunicação. É muito comum elas navegarem por esses recados, por esses posts independentes e depois checarem se a informação procede com aquele veículo de comunicação que ela confia, que ela está acostumada a se informar na rotina. E isso no interior eu vejo com muita frequência. As pessoas costumam navegar pelas diferentes páginas dos veículos de comunicação que nós temos em Caratinga, por exemplo, que são vários, para checar essas informações, para poder ver o que um acrescentou diferente do outro e ter segurança daquilo que está lendo. No ano passado, a Universidade de Oxford definiu como a palavra do ano o termo pós-verdade, que foi classificado como substantivo, que se relaciona a essas informações, entre aspas, que desconsideram a natureza do fato que efetivamente aconteceu e dão mais peso a uma crença ou às emoções em torno daquilo. Quer dizer, o que realmente aconteceu é o que menos importa. O que importa é aquilo que eu acredito, são as emoções envolvidas no contexto e aquilo que eu quero, por interesse meu ou de um grupo, transmitir para as pessoas. Isso é a pós-verdade, isso está na internet em todos os cantos e foi muito visto, para se dar um exemplo, durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, de Donald Trump,
que por semana destilava mentiras uma atrás da outra, e também no processo de separação, de desvinculação do Reino Unido da União Europeia. Então, várias mentiras pós-verdade foram plantadas na internet para confundir as pessoas e influenciarem nesse processo. O Donald Trump, por exemplo, a sua equipe divulgou uma vez que o Barack Obama tinha fundado o Estado Islâmico. Mas quem acredita nisso? Quem tinha uma propensão a apoiar o Donald Trump tomava isso como verdade e passava a usar em discurso. E a gente está vendo isso muito atualmente com relação às reformas da Previdência, à reforma trabalhista, de informações que não correspondem à verdade sendo disseminadas, repetidas, compartilhadas pelas pessoas na internet, e as pessoas, porque dá trabalho você se pesquisar, se informar sobre o assunto. É mais fácil você pegar uma informação curtinha ali, de uma coisa que já vem ao encontro do que você acredita, do que você quer que seja, e sair replicando para frente, do que realmente entender o que está se passando. E nesse contexto, estou dando uma resposta até mais longa, é importante dizer que nesse contexto, o papel dos veículos de comunicação se torna ainda mais importante, porque ele tem a obrigação, o jornalista tem a obrigação de clarear essas coisas, de dizer para as pessoas, olha, disso tudo aí que está sendo colocado, isso é verdade, isso é mentira. Né? E para isso nós temos os nossos instrumentos, a nossa maneira de trabalhar, que são técnicas que a gente aprende desde a faculdade, que é o nosso compromisso de ir em busca da informação e dos fatos como eles são e de ajudar a comunidade a entender o que está se passando. É o grande papel da imprensa, né? O nosso papel como jornalista. Acredito sim, a gente ajuda a sociedade a evoluir nesse sentido, porque estando mais informada, ela tem condição de se posicionar melhor. Cada pessoa, até como indivíduo, né, tem uma visão mais crítica das coisas e não ser levada na onda do que está acontecendo. E também até de revelar questões que são cruciais para o bom funcionamento da sociedade. Vários escândalos de corrupção foram levados à investigação a partir do que a imprensa denunciou. E em várias outras áreas, até escândalos sexuais, sempre quando envolvem grandes corporações ou pessoas influentes, as coisas são mais difíceis de serem quebradas ou resolvidas. E a imprensa tem essa capacidade de até esse tipo de pessoa, de organização, uma vez checadas as informações e com provas concretas, expor isso e, a partir daí, a justiça ser provocada e tomar providência. Então, eu acho que o jornalismo tem papel fundamental na sociedade, apesar de muita informação circular pelos chamados repórteres cidadãos que estão na rua entre si, transmitindo informação, o papel de organizar isso tudo, de apurar, né, de passar a limpo isso tudo, ainda é da imprensa, ainda é do jornalismo.